A paz do Senhor Jesus, uma ótima tarde de sábado, glória a Deus. Estamos aqui, mais um vídeo abençoado para a tua meditação ou reflexão, como você queira entender. Eu me lembro de um programa de rádio que dizia assim, para o seu elevo espiritual. Bom, irmãos, hoje eu tenho Provérbio 1:28. Pastor Lautônio, provérbio novamente, provérbio. Eu amo esse livro de provérbio. E provérbio 1:28 é muito forte isso aqui. Porque 1:28 de provérbio diz o seguinte: então clamarão a mim, mas eu não responderei. Meu Deus do céu, que negócio forte, né? Uma pessoa clamar a Deus e Deus não responder. E eu sei que você já vai estar pensando assim, mas por quê? Né? Por que a pessoa está clamando e o próprio Deus está dizendo, vão me clamar e eu não vou responder? E tem um porquê que Deus não está respondendo muitas orações. Eu vou repetir, tem um porquê Deus não está respondendo muitas orações de muitas pessoas. Eu não sei se você vai estar enquadrado nisso aqui que a gente acabou de ler. Porque tem gente aí orando e eu quero, tipo assim, tirar essa ideia aqui de que eu fui criado nisso daí. Eu fui criado, os meus pais na fé, os meus primeiros pais na fé dizem o seguinte, que Deus só ouvia a oração se fosse de madrugada. E eu perguntava o seguinte, mas por que de madrugada? E aí, eu acredito que vocês vão lembrar daquele louvor que diz assim, de madrugada, irmão, a fila é menor. Foi feito esse louvor e esse louvor encaixou muito com o que os meus pais na fé falavam, que de madrugada, porque de madrugada. Daí, claro, a gente vai crescendo, tanto na idade quanto lendo a Bíblia, né? Quanto na fé. A gente vamos crescendo, né? Também no entendimento, porque a Bíblia de Paulo diz, né? Crescer na graça e no conhecimento. E a gente vai crescendo também, vamos lendo. E eu fui vendo o seguinte, que não é que Deus só escuta oração de madrugada. Na verdade, a oração de madrugada ela é boa. Porque, irmão, você já acorda em jejum. Né? Um ponto aí bem positivo. Você se acorda em jejum. É um momento em que o nosso corpo físico ele pede muito a cama. E daí só o fato de você se levantar e dobrar o joelho de madrugada já é uma bênção, entendeu? Deixar lá, quem é casado sabe muito bem disso. Se levantar da cama e... Outra coisa... Quem trabalha no corte de cana ou trabalha em outro serviço, descer da cama e dobrar o joelho é um sacrifício. Então não é que Deus não escute somente oração de madrugada. Me ensinaram errado, mas amém, está perdoado, né? Já passou. E aí eu fui descobrindo o seguinte, que Deus escuta sim a oração de madrugada, de manhã, de tarde, enfim, qualquer horário. A gente não tem isso. Que Deus só escuta oração se for de madrugada, graças a Deus. Agora o que é que faz? Como é que faz para entender que daí é um estudo, né, que eu já dei isso aqui, eu dei esse estudo na igreja, passei 2 semanas falando sobre esse assunto aqui, o porquê. Sabe por quê, irmão? Porque a iniquidade, que é o pecado, cria uma barreira, entendeu? Entre a pessoa que está orando e o próprio Deus, ou Jesus, ou Espírito Santo, como você queira falar. É o pecado que cria essa barreira, sabe? Os ouvidos do Senhor não estão agravados, a mão do Senhor não está encolhida, né? Mas assim, é o ser humano, sou eu que crio essa barreira, entendeu? Então por que está dizendo aqui em 1, depois você, claro, pode ler todo o capítulo 1, porque eu estou lendo 1 e o 28, vocês podem ler tudo. Então clamarão a mim, mas eu não responderei.
De madrugada me buscarão, porém não me acharão. É muito forte isso aqui. Reflita bem. Faça o seguinte. Meu Deus, por que eu estou orando já há 1 ano, 2 anos, 3 anos, o Senhor não tem ouvido? Aonde que eu estou errado? Aonde eu tenho errado? Sabe, porque tem alguma coisa errada aí. Você está buscando ao Senhor, está orando, porém não está havendo resultado, porque tem alguma coisa. E uma das coisas que faz Deus não ouvir a oração do homem é um coração mau, sabe? É um coração duro, é uma pessoa com um coração cheio de ódio. Como é que eu vou, sabe, querer que Deus me escute, me atenda, como a gente sempre fala aqui no Nordeste, se eu tenho um coração mau, cheio de ódio, de mágoa, gente? Pelo amor de Deus. Isso, por exemplo, eu dobro meu joelho para orar, pedindo a Deus uma bênção, mas o meu coração tá preto, como eu sempre falo. E como é que eu quero que Deus venha me atender? Para Deus ele me ouvir, eu preciso estar com o meu coração limpo. E eu, tipo assim, eu não paro de sempre contar o testemunho da irmã, uma pessoa conhecida. Eu não vou citar o nome nesse vídeo porque daí fica muito, né, assim, é fora de ética. Às vezes não, muitas vezes eu quebro a ética, mas eu quero hoje guardar a ética, tá? Seguir aí com a ética. E essa irmã, ela só via doente diariamente. E daí arrumaram dinheiro para fazer os exames dela. Foram no PSF, claro, e disseram não, tem que fazer um exame, uma bateria de exame. E vocês sabem que pelo SUS, misericórdia, né? Eu mesmo tentei fazer um exame de cabeça, como a gente sempre fala de cabeça. E depois de 1 ano é que veio pra me fazer. Então se tivesse de morrer, tinha morrido, né, gente? Vamos ser sinceros aqui. E daí a irmã juntou-se com seus familiares. Sabe o que fizeram? Fizeram todos os exames possíveis. Tomou remédio, fez tudo, voltou pro médico. E eu acredito que esse médico, eu não tenho uma certeza, mas ele falou assim, olhou para a irmã, né, e disse assim, a senhora tem algum intrigado? Ela disse, eu tenho mais de um, só que tem uma pessoa que se eu pudesse matar, eu mataria. Ela estava com muito ódio dessa pessoa. Aí ele disse o seguinte, eu não vou passar nenhum remédio para você. Nada, nenhum remédio eu vou passar pra você. Como assim? Não vou passar nenhum remédio pra você. Faça o seguinte, procure principalmente essa pessoa que você tem mais ódio. E quando for daqui 1 mês você volte. E traga toda a papelada. E daí, gente, com 1 mês ela voltou realmente. E o médico perguntou, tá sentindo alguma coisa? E ela disse nada. E ele respondeu para ela o seguinte, sabe o que era que estava causando todo o mal na senhora? Era o seu coração cheio de ódio. A senhora conseguiu perdoar de verdade? Ela disse, consegui. E tem mais uma coisa, eu não tenho mais nenhum intrigado, pronto. O médico olhou para ela e disse, a senhora é da uma igreja? Ela falou, sou. Faça o seguinte, continue na igreja. Continue perdoando, porque toda a sua doença era ódio acumulado. Então, irmão, quando eu não libero perdão, como é que eu quero que as minhas orações sejam ouvidas se eu não libero perdão? Ah, Antônio, mas ela me fez mal, ele me fez mal. Ei, eu vou lhe dizer uma coisa para você. Libere perdão para que as suas orações não sejam impedidas de chegar até o trono de Deus, tá? O meu conselho para... Esse vídeo já está ficando muito grande. O meu conselho é... talvez tenha alguma coisa engalhada aí e quem é o culpado é você mesmo, com o coraçãozinho cheio de ódio, dizendo não perdoa, morro e não perdoa. Então, meu querido, minha querida, se você tiver assim...
infelizmente vai morrer. E tem mais uma coisa, eu vou ser bem sincero aqui. Uma pessoa que morre com o coração cheio de ódio, ele não vai para o céu. Porque no céu não entra pecado. Entra pecador, remido e lavado no sangue de Jesus. Pecador arrependido. Mas a pessoa com o coração cheio de ódio, por favor. Então assim, eu tô falando isso muito sério aqui. Eu falo isso, eu acredito que tem sim, tem 202 pessoas agora inscritas nesse canal. E essa palavra vai de encontro a alguém, eu não sei. Né? E se você acha por bem mandar esse link, né, o link desse vídeo para alguma pessoa, por favor mande. Porque o que tem de gente que tá orando há tanto tempo e a oração dela não é ouvida e ela joga a culpa no pastor, na igreja, na comunidade, aonde o erro tá nela mesma. O que é que o médico falou? A senhora não tinha nada. Então o que aconteceu? Esta mulher perdeu muito dinheiro porque fez uma bateria de exames pensando que o problema estava no coração. Ela disse que sentiu uma dor muito forte no coração, uma coisa apertando ela, e na mente dela o coração vai explodir, tem uma veia entupida. Tá vendo o que é que não liberar perdão, o que é que faz, o que é que acontece com uma pessoa? Tá vendo como isso é muito sério? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma live falando nesse assunto, tá bom? Mas vocês que vão assistir esse vídeo, por favor, compartilhe com os nossos irmãos, tá bom? Que Deus abençoe, pense nisso. Hoje eu tô falando assim, isso é muito sério. Isso é um vídeo assim, muito assim, pra gente, sei lá, se acordar. Não é possível que com 2 anos de pandemia a gente ainda esteja com esse eu, sabe? Eu. Tira esse eu, abandona esse eu, porque esse eu tá te prejudicando e as tuas orações não estão sendo ouvidas. E não é isso que você quer, é? Pense nisso.